Salve, salve time de empreendedores, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre 5 atividades no qual eu faço diariamente para poder desestressar, para poder relaxar na verdade, para que eu consiga de fato aumentar minha produtividade, para que eu consiga realizar minhas coisas. É esse o Papo de Empreender de hoje, fica com a gente até o final que rola aquele desafio, além de todas as dicas que eu vou dar aqui para você. Dentro do contexto dessa questão de relaxar, sempre a gente tem que entrar na seguinte questão, o que vem antes disso? Né? Então muitas vezes você está estressado, muitas vezes você está cansado, muitas vezes você está insatisfeito com o que você está fazendo, e em alguns casos, e até mais grave muitas vezes, a gente começa com angústia e aí depois vem aquela questão da depressão. E aí você precisa de um tratamento específico para poder curar isso. Agora, quando a gente está dentro desses 4 itens, a gente consegue de fato aí criar cenários dentro do nosso dia a dia, criar atividades para que a gente consiga melhorar o nosso rendimento, para que a gente consiga melhorar toda a nossa produtividade e assim a gente consiga atingir os nossos objetivos. Mas é muito importante você entender que isso está acontecendo com você. Não adianta nada você estar estressado e ficar negando que não está estressado, que não está cansado, e aí você quer continuar fazendo as coisas e isso acaba não dando certo. O que vai acontecer se você insistir nessa questão? Você vai piorar cada vez mais, você vai desenvolver aí, como a gente estava falando, questões patológicas, e a tendência muitas vezes acaba explodindo, acaba arrebentando, né? Aquela questão de acaba ultrapassando os nossos limites e aí muitas vezes a gente vai vivenciar apenas o efeito. Né? Isso acaba muitas vezes gerando transtornos não só para você, mas como também para as pessoas que estão ao nosso redor e a gente acaba não sabendo lidar com essa situação. Então cuidado para não querer sempre ficar ultrapassando os limites, porque a gente acaba gerando essa questão de explosão, essa questão de destruição, muitas vezes, dentro do seu contexto e acaba gerando outros problemas além disso, tá ok? Por que tudo isso acontece? Porque muitas vezes a gente acha que não precisa relaxar, a gente não aprende a relaxar, a gente não aprende a fazer intervalos, a gente quer fazer tudo de uma vez, tudo da forma mais imediata possível. Isso muitas vezes acaba gerando o que a gente vem falando aqui, que são esses transtornos, que são problemas que acontecem e a gente acaba não visualizando isso. A falta de pausas ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, faz com que o nosso tanque, vamos fazer assim, ele vai enxugando, ele vai secando, né? É como se fosse um carro. Imagine que você precisa ir a uma distância muito longa e só um tanque não vai dar, você precisa parar para abastecer. A nossa energia é a mesma coisa, a gente precisa ter paradas para abastecer esse tanque de energia. Então esse entendimento ele é muito importante para que você consiga trilhar jornadas mais longas. E o que fazer para mudar tudo isso? Já dei a dica, aprender a relaxar, tá certo? Encher o tanque de energia vital ele é muito importante, porque é o que vai fazer você ir para frente. É o que vai fazer você chegar nos seus objetivos e aí você ter mais satisfação, vai ter mais alegria, vai ter o efeito do sucesso, que vem todo atrelado a essas questões. É importante você entender a questão do relacionamento, a questão da parada, para você poder ter essa energia vital reabastecida. E aí vão as minhas dicas para que você consiga fazer isso de uma forma melhor. Muitos vão dizer, mas você perde de tempo, eu não tenho tempo para isso. Aí você entra dentro dos nossos e-books aqui, dentro dos nossos links e baixa lá 21 dicas para você ter mais tempo, para você fazer uma gestão do tempo. Porque sim, isso daqui é muito importante, porque isso aqui gera situações dentro do nosso organismo que vai trazer essa energia mais para frente, trazer essa energia mais presente no nosso dia a dia. A atividade física ela ajuda não só o físico, mas ela ajuda a mente também a ser renovada, a pensar melhor, a trazer criatividade. Então é importante você colocar isso no seu dia a dia, para que você consiga, que seja meia hora. Você precisa encontrar essa meia hora e eu tenho certeza que você vai conseguir, porque isso não é tão difícil assim. Tá certo? Outra questão é a questão da meditação. Isso faz com que você acalme os seus pensamentos. Porque muitos, no dia de hoje, vivem de forma ansiosa. E quando a gente aprende a meditar, a gente acalma a nossa mente, a gente acaba, aqueles turbilhões que tem dentro da nossa mente, aqueles pensamentos, uma hora está pensando uma coisa, outra hora está pensando outra. Então a meditação, ela traz essa calma, ela traz essa paz, vamos dizer assim, interna, daquela vozinha que fica falando o tempo todo. Isso nos ajuda a tomar melhores decisões. Outra dica importante, a terceira dica é a leitura, é você se abastecer de conteúdos, E aí não estou falando só de livros, não, você consumir mesmo outros tipos de conteúdos, de leitura, de conhecimento, podcast, vídeos e por aí vai. A leitura ela é importante porque você tem que parar para você poder exercitar somente aquilo. Então eu considero isso muito importante. Eu leio 10 páginas pelo menos por dia de algum livro que eu estou
interessado para que isso também, né, reverbere dentro do meu organismo, que reverbere dentro do meu intelecto, para que eu consiga abastecer aí também essa energia vital. Porque a gente só consegue ir para frente quando a gente tem conhecimentos novos. Mas esses conhecimentos novos, eles precisam ser aplicados, tá certo? E aí você vai revigorando constantemente esse conhecimento. Outra questão que eu achei muito interessante, que me ajuda diariamente, né? Esse eu não pratico diariamente, esse eu pratico em alguns momentos, pelo menos uma vez por mês, que é trocar ideias. É você conversar com uma pessoa, é você trazer uma discussão ali ou para algumas pessoas, para uma reunião, mas que seja de uma forma orientada, que não seja largado, onde você vai debater alguns assuntos, cada um vai colocar sua opinião, cada um vai colocar a sua situação, as suas experiências. Isso faz com que a gente cresça, né, trazendo outras opiniões, isso faz com que a gente cresça muitas vezes, até gerando um pouco de atrito em determinadas opiniões, em determinadas colocações, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva em determinados assuntos. Eu coloquei a questão da filosofia porque eu acredito que a filosofia ela está diariamente dentro do nosso contexto, mas você pode colocar isso diante de qualquer cenário de política, ou outros talvez que não sejam tão assim relevantes, mas para que você cresça cada vez mais naquele assunto, tá certo? E aí, regado a um bom vinho, uma boa companhia, isso vai muito longe, tá ok? Pode ser cerveja, pode ser o que for, mas ali sempre no foco de debater um determinado assunto no qual você deseja crescer, tá certo? Trazendo outras visões, trazendo outras opiniões, isso é muito legal, porque a gente acaba crescendo de alguma forma, tá bem? Outra questão importante, fechando as 5 atividades aqui, é descansar. É você ter um momento de relaxar mesmo, de não fazer absolutamente nada que esteja programado, tá certo? Isso, inclusive, você faz com que, dentro desse contexto de relaxamento, você consiga conectar todas as ideias. Você faz ali uma espécie de uma síntese do que aconteceu na semana, do que aconteceu no dia, para que você consiga desenvolver outras atividades aí na semana seguinte ou mesmo no dia seguinte. Tá certo? Isso é importante. Você respeitar o seu organismo, respeitar a sua limitação, que é muito importante. Descansar faz parte de toda a atividade de alta performance. Você não vê atletas aí treinando horas e horas e horas sem descansar. Você sempre vê o atleta fazendo um esforço altíssimo e depois daquele esforço altíssimo ele tem o período de descanso. Sem o período de descanso ele não consegue no dia seguinte ou na prova seguinte trazer todo o seu potencial. Então vale também a dica pra gente, a gente tem que aprender a trabalhar nessa questão de alta performance, mas também tendo tempo de descanso, tá certo? O tempo onde a gente fique praticamente de forma ociosa, mas aí pensando em conexões, pensando em alternativas para poder alavancar melhor os nossos negócios. Relaxar é abastecer, é trazer energia vital para o seu corpo, para a sua vida, para que você consiga realizar mais coisas. Cuidado com o que você se abastece, esse é o grande segredo. Você pode estar consumindo coisas que na verdade não vão te agregar valor, não vão te trazer resultado no final. Então cuidado com isso, né? Eu recentemente estava fazendo uma atividade física, assistindo uma televisão que estava passando um programa cheio de violência, cheio de problemas, e aquilo realmente não estava me abastecendo. Então é muito melhor você fazer uma atividade física assistindo ou ouvindo coisas que vão te agregar valor. Não é só de comida que a gente se abastece também de informação, de notícias, de energia. Então a gente tem que ficar ligado nisso para poder consumir aí as melhores energias e as melhores situações para que a gente consiga desenvolver o nosso papel da melhor forma. Era isso que eu queria passar para vocês e assim fecha com aquele desafio onde eu te desafio, onde você vai criar 2 atividades por semana para você poder revitalizar, para você trazer essa energia. 2 atividades, apenas 2, para que você consiga, e isso pode ser em qualquer dessas 5, ou você pode criar suas próprias atividades onde te deixa aí feliz, te deixa alegre, onde te impulsiona para frente. Mas você tem que ter esse compromisso primeiramente com você, e você criando isso você vai ter mais energia. Qualquer dúvida você deixa aqui pra gente, que a gente vai estar respondendo para você. E para finalizar, aquele momento onde eu sempre gosto, que é o Se Liga Nessa Ideia, onde eu trago sempre uma frase, um pensamento para ajudar a fechar todo esse pensamento nosso aqui da semana. Perceba sempre os seus limites, porque relaxar faz você se fortalecer para ampliar esses limites, tá certo? Então muitas vezes a gente fica insistindo naquele ponto, a gente não enxerga a saída, então relaxa. Relaxou, você vai enxergar novos potenciais, novas saídas, novas alternativas e com certeza você vai ampliar cada vez mais os seus limites. E para finalizar, a gente tem vários conteúdos aqui, a gente tem workshop de quem quer empreender, a gente tem e-book de gestão do tempo, já falei aqui, se inscreve lá e você vai ter todo esse material de forma gratuita. E eu quero te conhecer, deixa o seu nome, aonde você está falando, a sua principal dúvida que a gente vai responder para você sempre por aqui pelos nossos canais.
e eu tenho certeza que você vai avançar cada vez mais. Afinal de contas, se você tem uma pergunta e essa está te limitando, você está deixando de ganhar conhecimento. Muito obrigado pela audiência, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.